Sushi, sashimi, nigiri, temaki, gyoza e tempurá são pratos da culinária japonesa, que caíram no gosto dos brasileiros e que lotam cada vez mais restaurantes com essa especialidade pelo país afora. Certamente você já se rendeu a uma das iguarias mais populares dessa culinária, mas existem algumas particularidades da gastronomia que talvez você não conheça, e vamos revelá-las nesse vídeo. Confira! Patrimônio Cultural da Humanidade. A culinária japonesa tradicional, conhecida como Washoku, é uma das duas únicas tradições gastronômicas reconhecidas pela ONU como Patrimônio Imaterial Cultural. A cozinha francesa é a outra homenageada. Além disso, o Japão é um modelo global de dieta saudável e tem o nível mais baixo de obesidade entre as nações. Você sabia que o wasabi ajuda no processo digestivo e é altamente bactericida? Pois é, ela é rica em potássio, cálcio, magnésio, fósforo e oferece benefícios à saúde por apresentar propriedades antibióticas. A raiz forte geralmente é adorada ou odiada por quem aprecia a comida japonesa no Brasil. Por causa dessa relação de amor e ódio, muitos restaurantes optam por deixá-la fora da preparação das receitas e disponível apenas no prato. No Japão, um sushi é preparado já com a raiz. A comida japonesa combate o envelhecimento. O consumo de carne de peixe, à base do cardápio japonês, aumenta os níveis de ômega 3 no organismo. Além de combater alergias e processos inflamatórios, ajuda a diminuir os níveis de triglicerídeos e colesterol ruim, enquanto aumenta os níveis do colesterol bom. Molho shoyu. O shoyu utilizado na maioria dos restaurantes brasileiros, nem de longe parece o molho usado no Japão. O produto por lá é mais trabalhado, respeitando a fermentação mínima de 1 ano. O molho brasileiro perde em qualidade por causa da produção industrial em larga escala. Uma dica: tradicionalmente o shoyu é servido em recipientes individuais. Ao temperar o sushi ou sashimi, deve-se evitar que o arroz ou wasabi entre em contato com o molho para que este não fique com o gosto do tempero ou com resíduos do grão. Particularidades do arroz. No Brasil, o arroz utilizado nos pratos japoneses é adocicado porque se utiliza mais o molho base, preparado com açúcar, vinagre de arroz, sal, sake e outros ingredientes, do que no Japão. No Oriente, o arroz é feito com menos molho, por isso fica mais azedo. A maioria dos pratos é acompanhado ou tem como base o arroz. Ao preparar a iguaria, procure arroz do tipo japonês, com grãos pequenos e arredondados, e sempre cozinhe sem óleo e sem tempero. O arroz utilizado nos pratos japoneses tem maior quantidade de amido e, depois de cozidos, os grãos permanecem mais grudados, o que facilita na hora de pegar. O preparo do lamen. O lamen é diferente em cada província japonesa e caracteriza-se pelos temperos e condimentos regionais utilizados no preparo do macarrão. A versão mais conhecida é a de Tóquio, feita com um macarrão fino e ondulado, caldo temperado de shoyu e acompanhado de carne de porco, ovo cozido e espinafre japonês. Quanto mais aprendemos, mais nos apaixonamos por essa cultura milenar repleta de sabores incríveis. O salmão e a relação com a culinária japonesa. O salmão só foi introduzido nessa culinária no século XX. O sushi de salmão, que hoje em dia é marca registrada do cardápio japonês, durante muitos séculos nem existia nos pratos de comida japonesa. Isso aconteceu porque os japoneses achavam que o salmão tinha muitos parasitas. Eles também achavam que o salmão era escorregadio demais para ser comido cru com hashi. Foram os noruegueses que apresentaram para os japoneses a ideia de fazer sushi de salmão. Eles investiram pesado. Em meados da década de 80, os noruegueses passaram vários anos estudando formas sutis de incluir o ingrediente no cardápio japonês. Depois que foi aceito, no entanto, o sushi de salmão se tornou uma iguaria apreciada em todos os cantos da Terra do Sol Nascente. Feitos para serem comidos com as mãos. Pouca gente sabe, mas em restaurantes tipicamente japoneses, é comum que sejam distribuídas pequenas toalhinhas úmidas, conhecidas como oshibori. Mas com que propósito?
para que os clientes limpem as mãos após manusear diferentes tipos de sushi. O próprio sushi de salmão, por exemplo, é melhor consumido com as mãos porque, caso você queira mergulhá-lo no molho, precisa virá-lo de ponta cabeça para que a carne seja banhada, não o arroz. E fazer isso com o hashi é um pouco complicado. Tá liberado fazer barulho. No Brasil, estamos acostumados a julgar pessoas que fazem barulho enquanto comem macarrão ou sopa, como mal educadas. Na tradição japonesa, é perfeitamente aceitável fazer aquele barulhinho de sorver ao tomar uma sopa. Como o Japão é mais frio que o Brasil, a comida japonesa quente tem a dupla função de alimentar e aquecer o corpo. Isso significa que soprar um alimento quente diminui o potencial de mantê-lo aquecido. Logo, as sopas e macarrões precisam ser consumidos rapidamente, o que causa um barulhinho inevitável e que também pode significar que a refeição está saborosa. Pratos modificados. É muito comum que a culinária de um país seja adaptada para se adequar aos hábitos e costumes alimentares de outro país. Com a comida japonesa não foi diferente. Em anos recentes, os sushimen encontraram várias formas de abrasileirar os sushis e criaram variações deles com cream cheese, manga, morango, tomate seco e outros. Nós também temos a liberdade de adicionar os molhos shoyu, teriyaki e tare de acordo com o nosso paladar, prática que não é muito comum no Japão. Isso não é uma exclusividade brasileira. O temaki Filadélfia, por exemplo, que aqui normalmente é feito com salmão, cebolinha e cream cheese, mas foi criado nos Estados Unidos com o mesmo objetivo de torná-lo atraente ao paladar dos cidadãos locais. Resposta ao quiz anterior. Mini Cracks. Obrigado 3AM pela participação. Quiz de interação. O que você mais come no rodízio japonês? Sushi, sashimi ou temaki? Deixe sua inscrição e seu like e vamos continuar na jornada de mais fatos interessantes. Até o próximo vídeo!